Fala pessoal, tudo certo? O vídeo de hoje quer trazer aqui para vocês um pouco sobre remuneração em Corporate Bank, quais são as principais áreas que você pode atuar, uma área que eu costumo falar que é uma boa combinação entre uma pessoa que busca um pouco de qualidade de vida e também uma boa remuneração. Tá? Antes de começar aqui é bacana se você curte os conteúdos que a gente entrega no canal, ativa as notificações, deixa um comentário e segue o canal para a gente ter o incentivo correto de seguir entregando conteúdo bacana para vocês. Tá? Então primeiro entender o que é Corporate Bank, é basicamente a estrutura do banco lá que atende os clientes, são empresas, por isso que o nome é Corporate. Antes de falar um pouco sobre remuneração, eu estou até aqui com a remuneração que a gente compilou de acordo com o pessoal que a gente tem aqui contato, enfim, e o pessoal que trabalha na área e foi nos passando o input, assim como já fez em outras áreas. Eu quero explicar um pouco como é que funciona a estrutura das duas principais áreas dentro de Corporate Bank, que é você trabalhar na parte comercial ou no crédito, e falar um pouco de remuneração e normalmente como é que é a evolução em termos de carreira dentro dessa estrutura. Tá? Então vamos começar pela área comercial, que é essa área aqui. Normalmente o cara que vai trabalhar em Corporate Bank, ele começa como assistente comercial. Pode ser, enfim, pode começar como estagiário, tá? Teria outros inícios aqui, na verdade, são todas vagas efetivas. Teria, na verdade, duas posições antes, que é o cara que é estagiário e o cara que é trainee. Ou tem um terceiro, né, que é o cara que está em programa de formação de officer, tá? Esse é um negócio que é comum nos bancos existir. Então teriam essas três outras posições que vem antes do AC, estariam aqui em cima. Estagiário, o cara que está na faculdade, trainee, o cara que já terminou a faculdade, mas está rodando nas áreas. E esse programa aí de officer é bem interessante, até porque é um caminho comum que eu já vi na prática acontecer do cara que era assistente comercial, passou a participar desse programa aí de officer e depois virou officer, que é basicamente um intensivo que o banco faz para qualificar esse cara. O que é o assistente? O assistente ele dá o suporte ao officer, então toda a parte ali mais burocratizada ali do dia a dia, sei lá, de ficar boletando a operação, de ficar coletando documentação, pede para cliente documento, manda para crédito, manda para a área interna do banco, esse tipo de coisa, demanda de dia a dia e tudo mais, acaba explodindo no assistente, que é um dia a dia mais operacional, um dia a dia mais chatinho, mas é algo que todo officer ele tem que saber como funciona para conseguir delegar as coisas. Essa posição do comercial aqui em Corporate Bank é uma área que você, no fim do dia tudo está explodindo no officer, tem que ser um profissional muito completo, tá? Eu diria, se tem uma área que é muito importante o cara ser técnico comercial, é o officer em Corporate Bank, porque ele tem que resolver um monte de coisa ao mesmo tempo. E se ele é essas duas coisas, fica tudo mais fácil. E ele tem que entender como é que funciona o dia a dia. Então uma das formas dele entender é exatamente ele saber quais são as coisas que o assistente toca no dia a dia para ele conseguir orientar o cara e falar, tá bom, tá ruim, tá certo, tá errado. Então nessa posição aí de assistente comercial você pode esperar e ganhar, sei lá, seus 150 mil reais. É importante falar que essa compilação veio do pessoal que trabalha em Corporate Bank em grandes bancos, tá? Então é daí que vem esse input salarial. Aí depois você teria o officer, que de fato é o cara que é o comercial, que é o responsável por fazer o relacionamento, responsável por visitar o cliente para manter o relacionamento, ver que o cara precisa de operação, tentar vender serviço para o cara, que é serviço. Tem a operação de crédito, que é normalmente o elo principal de relacionamento, e você tem os serviços, tem que fechar câmbio, pagar funcionário pela estrutura do banco que você representa, trazer a adquirência do cartão, ou seja, pagar com a maquininha aí associada ao banco que você trabalha. Então todos esses pontos aí rentabilizam o relacionamento. Super comum aí em bancos de grande porte você ter a operação de crédito como esse elo de interação e os serviços vendidos como uma forma de rentabilizar o relacionamento. Você tem o cara que é júnior, pleno, sênior, com esse aumento aqui salarial, tem um componente variável, aqui é total comp, tá? Mas tem um componente variável justamente do bônus, que pode pesar para cima ou para baixo, dependendo se o ano é bom ou ano é ruim, se o macro tá bom, macro tá ruim, uma série de variáveis que com certeza vão impactar aqui na parcela variável de grana. E relembrando, quanto mais sênior o cara é, maior é o componente variável da remuneração do cara. E aí depois do officer sênior você tem o cara que é superintendente, que ele é responsável por uma região comercial. A gente vai ter um superintendente, sei lá, região sul, região, sei lá, sudeste não, você pega São Paulo, região super densa, vai ter específico para São Paulo, depende da instituição, mas enfim, vai ter alguns superintendentes espalhados ali pelo Brasil para conseguir atender todos esses officers, toda essa região ali, conforme é dividido pela instituição. E aí aumenta bastante aqui o grau de responsabilidade. O dia a dia ele obviamente vai seguir, sei lá, visitando clientes, esse tipo de coisa, mas a gente vai estar muito mais focado nas grandes operações, né? Entender grandes operações, tanto oportunidade de ganhar dinheiro, quanto também recuperar a coisa que está dando errado. O incentivo do comercial, a meta do comercial é crescimento, é trazer retorno, mas também ele é penalizado quando ele faz o banco perder dinheiro. Ele é mais incentivado a fazer novas operações, mas ele também é penalizado quando ele erra a mão. É basicamente isso aqui.
na estrutura comercial, em termos de remuneração que você pode esperar. Crédito é basicamente a área onde se faz justamente a análise da viabilidade da operação proposta pela área comercial. Normalmente a área comercial vai ter o cliente vai falar, pô, quero grana para fazer isso. A própria área comercial tem uma alçada própria que eles mesmos podem, não, beleza, dependendo aqui do risco do cliente, dependendo do tamanho da operação, dependendo do tipo de garantia, cara, não precisamos nem falar com crédito, vamos fazer com a operação direta. Porém, algumas operações, se são muito grandes, se são muito arriscadas, se não tem muita garantia, acabam tendo que passar pelo filtro aqui da área de crédito. Que também eles têm um incentivo de fazer negócio, mas pesando mais pela sustentabilidade. Tipo, pô, a gente não quer perder dinheiro. Importante falar só que grandes bancos trabalham com uma PDD positiva. Eles já sabem que alguma coisa eles vão perder, eles não querem perder mais do que eles estão esperando. Né? A área de crédito, a função da área de crédito é justamente essa. Da mesma forma, na área comercial que você tem estágio, trainee, programa de formação, tem aqui no crédito também. Só não tem essa figura do assistente comercial. Seria o cara que é júnior, que seria o equivalente do assistente comercial, é o analista júnior aí. Só qual que é a diferença aqui, né? Por exemplo, você pega o cara que é AC e o cara que é júnior. São dois caras que vão trabalhar de forma muito focada na parte operacional. Pô, o cara do crédito, ele vai estar o quê? Tá lendo balanço, vai estar vendo PowerPoint, se está bem feito para comitê, vai estar fazendo anotação em reunião, esse tipo de coisa. Vai estar num dia a dia estritamente operacional, porém esse operacional acaba trazendo um aprendizado legal para ele, seja um aprendizado de como é que uma empresa funciona, o que você tem que olhar para analisar um risco de crédito, vai estar participando de muito comitê para entender racional de análise, racional de como defender um caso, racional de apresentação, enquanto o assistente, ele está vendo coisas que são relevantes também, mas na minha leitura, tá? Faz muito mais sentido o cara tá pagando pedágio aqui como júnior no crédito do que aqui como um assistente comercial. Por isso que o caminho que eu acho que é bacana em corporate bank seria começar em crédito e se quiser depois movimentar pro comercial, que eu entendo que se você é um cara bem técnico, bem comercial, você consegue trabalhar bem menos e ter uma remuneração muito maior, tá? Só você comparar aqui que o comercial ganha mais que crédito. E é natural, porque o comercial é o motor do negócio. Não adianta ter 5 caras do crédito para um comercial. Aí é um bando de burocrata sentado lá, não, traz aí a operação que a gente vai analisar. É o inverso, você tem, sei lá, não sei qual que é a proporção, depende do banco, mas 5 caras comercial para um de crédito, para ficar uma estrutura enxuta e rodando bastante. Enfim, você tem ali o cara que é júnior, o cara que é pleno e é o cara que é... Tem algumas variações aqui, tá? Depois de pleno, ele vira sênior, ele vira especialista, ele vira aí, dependendo do banco, pode ter algumas nomenclaturas, mas são variações de um cara que é especialista antes de virar gerente. E qual que é o ponto? O gerente, ele é responsável por uma equipe que é diferente do cara sênior, tá? Que é até um caminho que você pode tomar no crédito, em outras áreas também, mas em áreas técnicas, você pode ou ir para o caminho da gestão ou o caminho de se tornar muito especialista em alguma coisa. Normalmente o pessoal parte para esse caminho da gestão, que aí seria o cara ser gerente, que ele responde por uma equipe, ele é responsável não só de manter a equipe rodando bem, mas também está em cima das principais operações. Você tem aqui a curva de remuneração nessa posição. E aqui o cara que é superintendente de crédito também, da mesma forma que comercial, ele tem, enfim, alguns superintendentes aí de crédito. E aí ele vai atender os gerentes, vai fazer a gestão dos gerentes de crédito para entender, pô, o que está indo bem, o que está indo mal. Da mesma forma, aqui na área comercial, ele vai estar provavelmente mais ligado aí nas operações maiores, seja oportunidade, seja o que está explodindo para resolver algum tipo de renegociação. Basicamente são as duas principais áreas que você pode atuar. E eu quero destacar algumas outras áreas que o pessoal me pergunta, que eu particularmente, assim, eu acho que pode ser um caminho, pode ser uma época para ganhar uma experiência, mas eu diria assim, se quer trabalhar em corporate bank, essas são as duas melhores áreas. Tem áreas aqui, cash management, que é basicamente você ser o cara responsável por resolver soluções de pagamento de curto prazo da empresa. Eu praticamente não vejo nenhum tipo de grande aí, sei lá, diferencial, tanto em grana quanto aprendizado nessa área, talvez por um curto período de tempo, ok, você aprender como é que funciona, tudo mais, dia a dia, mas não vejo grande upside de ficar muito tempo nessa área. Você tem a área de trade finance, que é basicamente está na mesa ali de fechar câmbio, esse tipo de coisa. Aí eu acho que é um pouco mais legal, que você tem que entender um pouco de dinâmica de mercado, dinâmica das moedas, como é que tá custo, esse tipo de coisa, tá? Então aí eu acho que é uma área mais bacana, tá? Então acho que
dependendo do segmento que você está atuando, pode ser uma área legal. Tem essa área aqui direcionados, que é o seguinte, tem muita linha que é subsidiada pelo governo, por exemplo, o setor agro. Então, o setor agro, os caras têm lá o plano safra, e aí o governo libera uma grana lá que vai, através dos bancos, ser direcionado para os clientes. Você tem uma área específica do banco que olha exatamente essa grana aí, que vem com um custo mais atrativo para o cliente. Assim, eu acho que, de novo, da mesma forma do cash, que é ok por um tempo para aprender, mas não vejo grandes benefícios em termos de tanto grana quanto aprendizado no longuíssimo prazo de ficar aí nessa área. Tem várias outras áreas que daria para destacar aqui, tá? Mas, de novo, dentro da estrutura de corporate banking, se eu fosse aí focar em termos de carreira, focaria nessas duas áreas, e como estratégia de carreira eu tentaria começar no crédito. E aí, se você gosta da parte comercial e quer ganhar mais dinheiro, movimenta pro comercial, vai ser muito mais fácil. Beleza? Quem quiser ter acesso a esse material aqui, manda uma mensagem para mim no WhatsApp que eu envio para você, para ter, enfim, como um material consultivo, algo assim, beleza? Se gostou do vídeo, curte esse vídeo, segue o canal, deixa um comentário, tá bom? Tamo junto, um abraço, até a próxima.